The Marvels está caminhando para ser simplesmente o maior fracasso da história da Marvel Studios. As projeções apontam para uma bilheteria pior até mesmo do que a do Homem-Formiga Quantumania. Mas calma, que no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui todas as informações que nós temos sobre esse filme da Marvel Studios, está programado para sair em novembro desse ano, no mês que vem já. E eu vou te mostrar o porquê que a situação é tão preocupante para Marvel. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E apesar da Marvel Studios não estar no seu melhor momento desde a estreia do UCM, a situação tá bem diferente da DC Comics, por exemplo, né? Que esse ano não teve nenhuma bilheteria acima dos 300 milhões de dólares, o que é desastroso. Só que apesar da Marvel não tá tão ruim, a situação é sim preocupante, né? Porque nós tivemos o Homem-Formiga Quantumania estreando esse ano, que era a grande aposta da Marvel, a estreia do Kang o Conquistador, que vai ser o grande vilão dessa fase, só que o filme ficou ali por volta dos 500 milhões de dólares em bilheteria, o que foi muito baixo, certo? Só que aí depois veio o Guardiões da Galáxia Volume 3, do James Gunn, que veio para encerrar a trilogia. É um filme maravilhoso, muito bem feito, e conseguiu ali seus 800 milhões de bilheteria, mesmo com a concorrência gigantesca de filmes estreando na mesma época ali. Parece que todos os filmes ficaram represados por conta da pandemia, saíram em maio, junho e julho desse ano, cara. Acho que foram uns 15 filmes, sem zoeira. E com toda essa concorrência, os filmes piores acabaram de saindo mal em bilheteria, né? Nós tivemos o Transformers Despertar das Feras, que fez uma bilheteria muito abaixo do esperado. Teve também o Missão Impossível, do Tom Cruise, que não é um filme ruim, mas acabou sendo ofuscado ali pela estreia do Oppenheimer e da Barbie. E aí, por conta de não ter salas IMAX suficiente também, teve essa questão que prejudicou o filme. Teve Velozes e Furiosos 10, que não fez uma bilheteria satisfatória. O The Flash, né, que é simplesmente o maior prejuízo da história dos filmes de super-heróis. E os melhores filmes realmente se saíram vitoriosos nessa, como o Aranhaverso 2, que foi muito bem, o Guardiões da Galáxia e tudo mais. Aí depois teve o Besouro Azul também, desastroso pra caramba e tal. E aí nós temos mais dois filmes de super-heróis pra estrear no final desse ano, que são o Aquaman 2 e o The Marvels. Só pra você entender, eles estão fazendo ali algumas projeções de bilheteria com base nas pré-vendas de ingressos que eles fazem com todos os filmes. E também medindo o interesse do público, fazendo pesquisa das pessoas respondendo se elas estão empolgadas, se elas vão assistir ou não, enfim, pesquisa de dados ali normal, né? E as primeiras projeções de bilheteria para The Marvels apontam para uma estreia 72% menor do que a do Quantumania, que foi uma das piores bilheterias da Marvel nos últimos anos. Olha só. E além dessa projeção, tem também os dados da pré-venda dos ingressos, que tá, ó, 69% menor do que o Guardiões da Galáxia Volume 3 e tá 42% menor do que a de Eternos. E esses dados são do Box Office, que faz essas medições lá nos Estados Unidos. E olha só a projeção que tá tendo pro primeiro final de semana de estreia, ó. As projeções apontam para um faturamento de bilheteria doméstica só lá nos Estados Unidos que fica entre 50 e 75 milhões de dólares, o que é muito abaixo das expectativas da Marvel, né? Tendo em vista que o primeiro filme, Capitã Marvel, teve uma estreia ali de 153 milhões de dólares. Então todos os dados apontam para uma estreia desastrosa do filme da Marvel Studios, algo que, mesmo aos trancos e barrancos ali, a Marvel não está acostumada. E aí a gente tem que entrar um pouco nos motivos de por que isso está acontecendo, né? Porque tem sim todo esse fato aí de ter a saturação dos filmes de super-heróis, muito filme estreando, os filmes muito iguais, né? Não tem roteiros originais, os roteiros da Marvel decaíram, enfim, tem toda essa história, o CGI ruim também, o público perdendo interesse, a queda do poder econômico das pessoas, né? Os ingressos dos cinemas ficaram mais caros, as pessoas estão com menos dinheiro por causa da inflação, por causa do desemprego, as guerras no mundo, tudo isso afeta-se o mercado de cinema. Mas também tem as questões internas desse próprio filme aqui. É um filme que eu, vou ser bem sincero pra vocês, não tô animado pra assistir. Depois que saiu o primeiro trailer, que eu vi que, mano, não tinha um vilão impactante que me chamasse a atenção pra assistir. Só vi as piadinhas da Marvel aumentadas em 1000 vezes, tá ligado? Enfim, não senti algo que me chamasse a atenção pra assistir. E aí depois que saiu aquele tweet da diretora do filme dizendo que é o filme mais bobo e louco que já foi feito pela Marvel Studios, eu fiquei, peraí, os filmes já estão mais bobos do que nunca, né? Vamos lembrar lá do Quantumania, que tem aquela cena do MODOK, que ele é mauzão, é um vilão. Aí a menina chega e fala, não seja um idiota. Ele fala, eu não vou ser um idiota. E aí as formigas vão lá e matam o Kang. Aquilo ali eu acho que é o máximo
de bobo que eu consigo tolerar, tá ligado? E aí ela vem e fala que o filme vai ser mais bobo e louco do que isso. Quem que vai ter vontade de assistir, velho? Nesse atual contexto que a gente tá ligado? Que as pessoas não só não querem mais ver obras assim genéricas, como também não estão podendo gastar com isso. Elas vão gastar o dinheiro delas com filmes que realmente valem a pena, que vão proporcionar uma boa experiência. E aí quando você vai assistir o trailer ali, tudo que você vê é piada mesmo, não tem um momento tenso. Porque no Quantum Mania eles até conseguiram maquiar. Quando você assistiu o trailer ali, tinham cenas que o Kang ia, dava porrada no Scott Lang, parecia que ia ser muito dramático, que ia ter lutas, que ia ter alguma coisa nova, que o Kang realmente ia ser um vilão que ia ser bem introduzido e tal. E quando você foi assistir o filme, não foi nada daquilo. Mas pelo menos o trailer enganou um pouquinho. Só que aí no The Marvels não tem nem isso. Porque eu vou assistir o The Marvels sim, e eu quero que seja uma boa experiência, eu quero que seja um bom filme. Mas, pelo que a gente tá vendo, é difícil que seja, certo? E as projeções de bilheteria refletem esse desinteresse do público. E aí nisso entra algumas questões de bastidores também, né? Porque há uma semana atrás nós tivemos a Joanna Robinson, que foi autora do livro MCU The Reign of Marvel, que conta ali um pouco dos bastidores por trás da criação da Marvel Studios, da produção dos filmes, até ela se tornar o sucesso que ela é. E aí a Joanna foi num podcast e disse simplesmente que a Brie Larson quer sair do papel de Capitã Marvel. Ó. Ela disse o seguinte, vou ler pra você aqui as palavras delas, ó. A Marvel colocou Brie Larson em um lugar de destaque no MCU. Não sei se Brie Larson era a pessoa errada para o papel, necessariamente, mas a relação tóxica dos fãs fez com que Brie Larson não queira interpretar Carol Danvers mais. Então, tá sendo dito aqui também que a Brie Larson não quer mais interpretar a Capitã Marvel. Ela diz aqui que o motivo principal disso é a relação tóxica com os fãs. Que realmente, cara, desde que ela entrou no MCU, eu não sei se é por conta da personalidade dela meio introvertida, quando ela vai nas entrevistas ali junto com os atores do Sam, onde ela ficava mais de lado, mais separada, ou até por causa da postura mais arrogante e confiante que a personagem dela, Carol Danvers, tem, que ela trouxe muito bem. Eu não sei se foi por conta disso, mas o que aconteceu é que ela acabou não tendo uma conexão tão grande com os fãs do MCU quanto os personagens lá da primeira fase da Marvel tinha, né? Que eram os 6 Vingadores originais. Inclusive, a Joanna Robinson também disse nesse podcast que o plano da Marvel inicialmente ali era fazer com que o Chadwick Boseman, a Brie Larson e o Tom Holland fossem as novas caras do UCM, né? Depois que o Robert Downey Jr. saísse, o Chris Evans também. Só que aí algumas coisas acabaram dando errado nisso, né? O Tom Holland, ele deu muito certo como Homem-Aranha, principalmente depois do Spider-Man No Way Home, que foi um dos filmes mais bem-sucedidos de todos. A galera realmente gostou dele como personagem, ele tem um futuro brilhante pela frente. Só que aí o Chadwick Boseman, que eu também tinha essa impressão, que ele era pra ter sido a cara do UCM, a Marvel construiu ele pra isso, o personagem dele, o Pantera Negra, era pra ser o líder de tudo. Isso fica muito claro em alguns momentos bem específicos ali da Marvel, né? O Guerra Infinita. É um filme que a gente vê o Pantera Negra liderando o exército de Wakanda contra o Thanos ao lado do Capitão América, que até então era essa figura de liderança. E a gente vê isso também lá no Ultimato, no momento dos portais, quando o Capitão América tá sozinho, que vai enfrentar todo o exército lá, não tá nem aí. E aí, quando abre o portal, depois que o Sam sai voando, não aparece o rosto do Sam, a figura dele, né? O primeiro que aparece ali, olhando pro Capitão falando, você não tá sozinho, eu tô aqui, com o exército atrás, é o Pantera Negra. E era o herói que, além de ter essa figura de liderança, essa figura de confiança, também tinha todos os recursos, né? Ele era o rei de Wakanda, que era a nação mais desenvolvida do mundo, era o cara mais rico do mundo também, então ele poderia cumprir esse papel que o Tony Stark também tinha, de fornecer o aparato ali pros Vingadores, só que o Pantera Negra tinha muito mais recursos, inclusive. E foi uma introdução que foi feita bem aos poucos e com pontos estratégicos ali, mostrando as virtudes dele. E o principal, funcionou com o público. Se não tivesse acontecido o que aconteceu com o Chadwick Boseman, ele com certeza tinha todas as condições de ser sim a cara da Marvel Studios. E isso estava planejado, não foi feito por acaso. Então, teria dado certo também, mas aí perdemos o Chadwick Boseman. E a Brie Larson, acabou que rolou isso que até a própria Joanna diz aqui, né? Ela tem uma relação tóxica com os fãs da Marvel. E ela planeja sair da personagem, se essas informações estiverem certas, né? E também, alguns meses atrás, tiveram algumas notícias dizendo que ela estava insatisfeita com a produção do filme, porque não era um filme solo da Capitã Marvel. Ela seria a única líder dos Vingadores, assim, figura central, protagonista, que tem ali a sua franquia, mas não teria um segundo filme solo dela. É um filme em grupo, né? Porque o próprio título do filme é The Marvels, e ela vai dividir o protagonismo
com a Kamala Khan e a Monica Rambeau. Então vão ser as 3 protagonistas. Ela vai ter menos tempo de tela, ela não tem a figura central em todo o marketing. E talvez a Marvel tenha feito isso, dividido esse protagonismo, justamente por conta dessa relação tóxica que a Brie Larson teve com os fãs, de ela não ter tanto apelo com o público. Porque o Capitão Marvel 1 foi um filme muito bem sucedido, fez 1,1 bilhões de dólares, mas foi por causa de todo o contexto que a Marvel tinha criado ali, né? O Guerra Infinita ter acabado daquele jeito e deixando uma cena pós-crédito pro Capitão Marvel. Então todo mundo queria ver o Capitão Marvel pra ver se ia ter alguma conexão ali com o Guerra Infinita, se teria alguma coisa pro Ultimato, porque a Marvel construiu isso muito bem. Mas o filme em si acabou decepcionando muitas pessoas, certo? Então já é uma história que não foi tão bem sucedida assim na sua construção dentro da Marvel Studios, né? Tem esses fatores internos da construção da Capitã Marvel, os fatores do próprio filme em si, que não tá empolgando, os trailers não empolgam, eu não me senti empolgado. As informações que a diretora traz empolgam menos ainda. Ela fala que o filme é cheio de tudo que ninguém mais quer ver. E tem essas questões de bastidores que parecem estar conturbadas também, né? E além de tudo isso, tem os fatores macroambientais, que a Marvel Studios não tem o controle, que é justamente tudo isso que a gente falou no início, né? A queda do poder econômico das pessoas, o desinteresse pelos filmes de super-heróis que está rolando atualmente, a saturação de filmes em geral do cinema, que muita coisa estreou esse ano já, e as pessoas estão meio cansadas, né? Elas estão migrando para ver outras coisas ali, animes, jogos. Então é uma situação muito complicada mesmo, desenha-se aí um cenário desastroso para a Marvel Studios na estreia desse filme. Pode sim ser o maior fracasso da Marvel. Não sei se vai ser uma bilheteria tão baixa quanto a dos filmes que estrearam lá na pandemia, né? Como o Shang-Chi, o Viúva Negra também. Mas é uma pena, cara. É uma pena porque a Capitã Marvel é um personagem muito legal nos quadrinhos. Nos momentos que ela tem destaque ali no Guerra Civil 2, que ela tem um embate com o Tony Stark. É uma personagem que tem carisma, que chama a atenção, que tinha tudo realmente pra ser uma das caras da Marvel Studios e ser muito bem sucedida nisso. Mas por conta de alguns fatores acabou não rolando, né? É uma pena. Se o primeiro filme ali tivesse tido um vilão bom mesmo, sabe? Porque não teve vilão. Se tivesse adaptado os Skrulls certos, tá ligado? Seus Skrulls vilões, maus mesmo, e deixando um gancho ali legal pra fazer uma invasão secreta boa também, sabe? Dava pra ter feito um negócio genial. Seria bom pra Brie Larson, que teria uma relação melhor com os fãs, teria um roteiro melhor pra ela fazer. Esse filme poderia ser completamente diferente também, mas aí eles foram pra esse caminho de fazer bobeira, tá ligado? Ah, vai ser bobo, divertido. Eu tô com zero vontade, eu acho que eu nunca fiquei tão desanimado pra um filme quanto eu tô pra esse. Comenta aqui embaixo se você compartilha desse sentimento também, o que você acha dessas informações aí, e manda esse vídeo pros seus amigos que são fãs de super-heróis, são fãs da Marvel, ficarem sabendo desses dados, né, que eu não tô vendo muita gente falando sobre isso, mas é legal a gente que acompanha a indústria, acompanha os filmes, ficar sabendo pra entender os motivos, né, de pô, o porquê que isso tá acontecendo. Será que é aleatório as pessoas não quererem ver o filme da Capitã Marvel? Não, tem algumas coisas por trás. Então, compartilhe pra galera aí, eu vou deixar outros vídeos pra você assistir aqui também, e é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.